o Papa Francisco ordenou 9 novos sacerdotes para a Diocese de Roma. Entre eles, um brasileiro, o padre Mateus Henrique Ataíde da Cruz, nascido em Afogados da Ingazeira, no Pernambuco, presente em Roma há 7 anos para frequentar o seminário de Nossa Senhora do Divino Amor. E de forma remota, o padre está com a gente. Vamos falar agora com ele, padre Mateus Henrique, direto de Roma, na Itália. Quem vai falar com ele? Eu e o padre Wellington. Que alegria, hein, padre Wellington, padre Mateus Henrique, que alegria tê-lo conosco. Seja bem-vindo, padre Mateus, sua bênção. Muito obrigado, Caísa, padre Wellington. Deus abençoe a todos vocês e obrigado pelo convite. Ô, padre Mateus, para a gente começar a nossa conversa, para falar de tudo que o senhor está vivendo, desde quando que o senhor está em Roma, hein, padre? Desde agosto de 2014. O senhor foi já para viver a vocação? Para dizer o seu sim a Deus? Na verdade, eu já era seminarista em Afogados da Ingazeira desde os meus 18 anos. Entrei no seminário em 2010 e fiz um período de discernimento vocacional um pouco antes, dos 16 aos 18 anos. Entrei no seminário em 2010. Em 2010 fiz o propedêutico e depois eu fui fazer a filosofia na capital pernambucana, em Recife. Concluí os estudos de filosofia e em 2013 eu conheci o carisma de Nossa Senhora do Divino Amor, um santuário que está aqui no sul da Diocese de Roma, e depois de um profundo discernimento eu pedi dispensa ao meu bispo para poder seguir essa proposta vocacional. Cheguei aqui em 2014, estou até agora. Padre Mateus, me tire uma dúvida. Este santuário, esta devoção à Nossa Senhora do Divino Amor, poderíamos dizer aquele santuário dos romanos, que eles invocam... Sim. Pode concluir a pergunta, padre. Sim, porque eu estive aí no ano de 2019 e eu não conhecia esse santuário. E achei muito bonita a invocação de Nossa Senhora e nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco com alguns peregrinos à época e que nos contaram que, por exemplo, na época da guerra, se não me engano, me corrija se eu estiver equivocado, essa devoção foi invocada pelos romanos. Bem, a história de Nossa Senhora do Divino Amor vai bem antes da Segunda Guerra Mundial. Ela nasce praticamente na zona rural de Roma, em 1740, em uma construção medieval que foi abandonada, que é mais ou menos do século 1000, e ficou uma imagem de Nossa Senhora em cima da torre de ingresso desse muro que fazia essa fortaleza, né? Era uma fortaleza de guerra mesmo, sim, uma fortaleza para a proteção da cidade. Eles tinham o costume de pintar a imagem de Nossa Senhora na fachada da torre. Em 1740, um peregrino que vinha pela zona rural de Roma, praticamente passando em meio da zona rural para evitar a Ápia Antiga e cortar um pouco o caminho, fazer um atalho, se deparou com uns cães pastores, que ali é uma zona de pastoreio, e esses cães atacaram esse homem. Esse homem viu essa imagem de Nossa Senhora na torre e invocou a proteção de Nossa Senhora, e os cães estavam já para praticamente arrancar a carne dele, que eram raivosos mesmo. E, por um milagre, os cães correram daquele lugar, e ele considerou aquilo ali como o primeiro milagre de Nossa Senhora e começou a difundir a toda a cidade de Roma. Em 1740, foi construído o antigo santuário, em 1750, e ali começou a devoção do povo romano a Nossa Senhora do Divino Amor.
Depois, depois de muitos anos, durante a Segunda Guerra Mundial, Roma foi assediada pelos alemães, pelas as tropas nazistas, foi ocupada. E quando, no final da guerra, os alemães já estavam em retirada em direção ao norte, e eles praticamente prometeram de destruir todas as cidades, em vez de entregar sem lutar. Roma era uma cidade ocupada pelos alemães. Então, eles queriam destruir Roma e ir embora. Só que o Papa Pio XII, na época, pediu para trazer a imagem para Roma, ficou na igreja de Santo Inácio de Loyola, no centro da cidade, e no dia 2 de junho de 1944, o povo romano, junto com o Papa Pio XII, fez um voto de salvação da cidade de Roma. 2 horas depois desse voto, os alemães comunicaram que Hitler havia pedido para as tropas saírem de Roma sem fazer nada. Roma foi preservada Então, Roma foi preservada da destruição através da intercessão de Nossa Senhora do Divino Amor. A chamada Nova Salus Populi Romani. Sim, sim. E Caísa, sim, padre. Nós sabemos que nós estamos diante, as pessoas aqui no Brasil, padre, sabem que estão diante de um neo-sacerdote. Conta pra gente um pouco dessa emoção e como foi, claro, receber o ministério, a ordenação das mãos do Papa Francisco. Nossa, foi uma emoção muito grande. Foi um misto assim de emoções, até porque assim fiquei um pouco triste porque minha família não era presente por conta da pandemia, meus pais não puderam vir para Roma, mas também assim fiquei muito feliz porque aqueles que se ocuparam da minha formação nesses últimos anos, ou seja, as comunidades a quem eu pertenci pastoralmente, se tornaram a minha família. E eles foram ali participar da ordenação e rezar por mim naquele momento. E ser ordenado por Papa Francisco, não tenho palavras assim, é uma honra indigna, porque eu não sou digno de nada, não sou melhor do que qualquer seminarista que existe no Brasil ou no mundo. Fui escolhido para esse ministério somente pela providência de Deus, não tenho nada mais assim a acrescentar. Foi um momento muito belo, uma celebração, a primeira celebração que o Papa faz na Basílica de São Pedro, com a presença massiva de fiéis, porque desde o início da pandemia ele estava celebrando somente no altar da Cátedra de São Pedro, que fica no final da Basílica, e decidiu, para as ordenações sacerdotais desse ano, abrir a Basílica para os fiéis e celebrar com as famílias, celebrar com as comunidades, na qual nós, os nove diáconos na época, agora sacerdotes, exercitamos os nossos serviços pastorais. O Padre Mateus, nós estávamos conversando antes de dar início à entrevista sobre a bênção que o senhor deu ao Papa Francisco. Fala um pouquinho para a gente, qual foi o motivo que conduziu o senhor a ter essa atitude? Bem, foi uma reação espontânea. Quem acompanhou pela televisão, no final da transmissão, o Papa deu a bênção aos fiéis, a nós que estávamos ali, diante, e desceu do altar, depois do canto do Regina Celli, para tirar foto conosco, diante do altar de São Pedro. Estávamos em fila, ele desceu para tirar foto. Eu pensava que a transmissão já tinha acabado. E ele começou a beijar as mãos dos novos sacerdotes. Beijou a mão de cada um de nós naquele momento. E quando chegou na minha vez, ele beijou a minha mão e eu disse ao Santo Padre: Santo Padre, eu posso dar minha primeira bênção sacerdotal ao senhor? Aí ele disse: claro. Aí ele abaixou a cabeça, colocou a mão no peito
e eu dei a minha primeira bênção sacerdotal para ele. Mas por que eu desejei fazer isso? Mesmo tendo sido um pedido espontâneo, eu me lembrei que no dia da ordenação sacerdotal de qualquer sacerdote, depois que o bispo unge as mãos de cada sacerdote, ele enrola as mãos com o manutejo e dá um nó. Depois disso, o sacerdote, depois de ungido, vai até os pais desatam o nó, limpa as mãos, ou seja, tira o excesso do óleo do crisma que está na palma das mãos do neo-sacerdote, e ele dá a primeira bênção aos pais. E os pais não estavam presentes. E quem me gerou para o sacerdócio naquele momento foi o bispo de Roma. Aí eu disse: Santidade, posso dar minha primeira bênção sacerdotal, querendo dizer, o Senhor que me gerou no sacerdócio, eu posso dar minha primeira bênção para o Senhor? Então foi assim a minha motivação profunda do coração. Ótimo. Agora, padre, o senhor vai servir onde como sacerdote? Explica para quem está no Brasil entender o motivo da sua presença em Roma, para que a gente compreenda esse trabalho e esse serviço também à igreja. Eu sou padre, fui eleito padre da Diocese de Roma, sou encardinado aqui na Diocese de Roma, então vou servir como padre para a Diocese de Roma. Atualmente, desde a minha ordenação diaconal, eu exercito o meu trabalho pastoral, o meu diaconado até 2 dias atrás, na paróquia de Nossa Senhora das Dores, que fica na periferia de Roma, na zona leste de Roma, uma zona muito populosa, povoada, a terceira maior paróquia de Roma, 50 mil habitantes. E o cardeal vigário, que é praticamente aquele que governa a Diocese de Roma, no lugar do Santo Padre, não, porque o Papa ele tem outras atribuições e não pode governar a Igreja Universal e a Igreja particular sua, que é a Diocese de Roma. Então, ele confia a administração da Diocese ao vigário-geral. A Diocese, que é o cardeal Angelo de Donatis. E o cardeal Angelo de Donatis confirmou para mim que eu ficarei como vigário paroquial aqui na paróquia de Nossa Senhora das Dores, agora nos anos de 2021 e 2022. Ótimo, padre. O padre Mateus, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de fé para todas as pessoas que estão em Pernambuco, os pernambucanos, mas também todos que estão no Brasil nesse tempo de pandemia. Uma mensagem de motivação para viverem a fé. É difícil encontrar uma palavra assim para motivar nesse momento de pandemia alguma pessoa, principalmente aquelas pessoas que sofrem com a pandemia. Ontem, na celebração da ordenação, eu levei ao Santo Padre, somente para fazer um parênteses rápido, uma família que, no prazo de 15 dias, assim, entre 15 dias, ele perdeu o pai e a mãe. E o Papa, no final, me disse: cuide das famílias que sofrem. Então, eu peço a Deus Todo-Poderoso, a Nossa Senhora Divina Amor, que proteja nosso amado Brasil, que tanto sofre com a pandemia, principalmente os lugares mais pobres, na qual as pessoas morrem sem assistência, não conseguem chegar nem mesmo a ter um atendimento hospitalar. Perdi vários amigos, várias pessoas do meu ciclo de amigos, de parentes mesmo, e peço a Deus que proteja a todos os brasileiros desse terrível mal. E com mensagem de fé, confiemos sempre no Senhor, peçamos a Ele a proteção,
peçamos a Ele a força para vencer essa provação. E se fomos afligidos pelo mal, que possamos ter a esperança em dias melhores. Eu peço a Deus assim que Deus possa abençoar sempre o nosso povo, que é um povo já sofrido tantos males. Então que Deus possa abençoar cada um de vocês, a cada um dos brasileiros, aos meus conterrâneos de Pernambuco, de Afogados da Engazeira. E agradeço a vocês por esse espaço, por esse bate-papo. Muito obrigado a Padre Wellington, a Caísa, por esse momento de fé, praticamente, de poder compartilhar essa emoção que eu senti ontem. Padre Mateus, nós estamos ao vivo para todo o Brasil e, como sacerdote, nós também reconhecemos que estamos diante de uma graça muito grande, que é a da presença de um neo-sacerdote aqui no nosso programa. Então, eu gostaria de pedir ao Senhor que nos concedesse a sua bênção neo-sacerdotal, de um modo muito especial e extensivo a todos os nossos telespectadores. O senhor pode ter certeza que são muitos e que estão unidos ao Senhor nesse momento de alegria e de celebração pelo seu sacerdócio que o senhor recebeu como esse ministério no Domingo do Bom Pastor. Darei com todo prazer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Maria, Virgem do Divino Amor, por Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vocês, sobre as vossas famílias, os vossos parentes, sobre as vossas vidas, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Muito obrigado, Padre. Muito obrigado por tudo, muito obrigado a vocês. E rezem por mim, como o Papa sempre diz. Vou rezar, Padre. Rezem por mim. Deus abençoe cada vez mais a sua vocação. Até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima. Padre Wellington, daqui a pouco a gente volta a se falar, viu? Tá certo.